Na campanha do Voto 112, hoje nós vamos falar sobre o Salmo 79. E esse é um salmo que fala sobre um momento triste, sobre um momento de derrota. E a gente precisa reconhecer que, infelizmente, a nossa vida não é uma vida em que experimentamos somente vitórias. Precisamos saber o que fazer em momentos de derrota. Precisamos saber entender por que elas aconteceram e como sair disso. Porque mesmo nos momentos de derrota, Deus continua sendo bom, tem graça, misericórdia, tem poder para nos livrar dessa situação. Então eu quero começar lendo para você aqui os primeiros 3 versículos que mostram como realmente era um momento muito triste, muito difícil, e o salmista expressa isso. Ele diz: ó Deus, as nações invadiram a tua herança. Está falando da terra de Israel. As nações invadiram a tua herança, os povos inimigos estavam conquistando, estavam invadindo a sua terra. Profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas. Imagine só a cidade santa, a cidade mais importante do teu país, que simboliza tudo que tem a ver com a bênção de Deus, sendo invadida, destruída, o próprio templo sendo profanado. Aí ele diz no versículo 2, deram os cadáveres dos teus servos por cibo às aves dos céus, e a carne dos teus santos às feras da terra. Derramaram como água o sangue deles ao redor de Jerusalém, e não houve quem lhes desse sepultura. Então presta atenção. Não estamos falando aqui de um probleminha qualquer, de uma dor de cabeça. É uma questão muito séria, muito grave, uma situação de guerra, uma situação de derrota diante de uma guerra. Uma guerra sempre é algo ruim. Derrota numa guerra, então, é algo muito pior. E ele está falando das pessoas sendo mortas, nem mesmo tendo direito a uma sepultura, os corpos espalhados pela cidade. Quer dizer, tudo isso acontecendo porque o povo se afastou da vontade de Deus. Tudo isso porque as pessoas deixaram de confiar em Deus, começaram a se entregar aos ídolos, começaram a deixar Deus de lado, perderam a bênção de Deus e começaram então a sofrer as consequências. E num certo momento ele se pergunta então, até quando, Senhor? Será para sempre a tua ira? Arderá como fogo o teu zelo? Deus, quando é que isso vai passar? Então eu quero dizer para você, você certamente nunca passou por uma situação tão grave assim, mas talvez tenha passado por momentos difíceis, momentos de disciplina de Deus, momentos em que talvez nem seja ainda uma disciplina de Deus, mas que por se afastar da vontade de Deus, você cometeu erros que trouxeram consequências, trouxeram desgraça, trouxeram sofrimento para a tua vida, para a vida de outras pessoas até que você ama. Se você passou por um momento de derrota, um momento de afastamento de Deus, por um momento que trouxe retrocesso na tua vida, lembre-se que Deus continua sendo um Deus de misericórdia. E lá no versículo 8 ele diz assim, não recordes contra nós as iniquidades de nossos pais, apressem-se ao nosso encontro as tuas misericórdias, pois estamos sobremodo abatidos. No momento da maior perda, da maior derrota, no momento de ver o seu povo sofrendo tanto, ele ainda sabe que Deus é um Deus misericordioso e ele pode pedir que Deus o perdoe. Não permita que a culpa afaste você de Deus. Uma das coisas mais tristes na vida é quando a pessoa se afasta de Deus. Por afastar-se de Deus, ele sofre consequências, ele sofre derrotas, ele sofre perdas e aí se sentindo castigado, achando que Deus está irado contra ele acaba se afastando mais ainda e pensando que ele não é digno de voltar para Deus. Deus é misericordioso e por pior que seja a situação que uma pessoa esteja passando, ela pode buscar a graça e a misericórdia de Deus. Jesus veio para os doentes, não para os sãos. Ele veio para restaurar, para trazer vida em abundância. Então, mesmo que você passe por uma situação terrível, triste como essa, você pode confiar na misericórdia de Deus. A graça de Deus é maior do que qualquer pecado que possamos cometer. É possível que na sua vida, na vida de alguém que você ama, de alguém próximo a você, tenha acontecido essa insensatez de se afastar de Deus, de acabar seguindo por caminhos tenebrosos, caminhos de destruição, de morte, mas se houver uma atitude de arrependimento, Deus vai restaurar a sua vida. Jesus deixou isso muito claro quando ele contou a parábola do filho pródigo, mostrando que aquele jovem, mesmo desprezando o pai, mesmo vivendo uma vida louca, uma vida sem sentido, uma vida de desperdício, quando ele perdeu tudo e se arrependeu, voltou, ele encontrou o pai de braços abertos, esperando por ele. E assim Deus está esperando por nós, quando nós nos arrependemos.
Lembre-se sempre dessa mensagem, guarde isso no teu coração, não se afaste da vontade de Deus, mas se isso aconteceu, é hora de voltar e Deus está te esperando.